Olá, tudo bem, Chuchu? Gente, vocês não têm noção do quanto esse mês de abril ele é especial pra mim. Esse é o mês em que o nosso canal completa 4 anos de vida. Bom, era pra estar completando 7, mas como eu tive um problema com o meu primeiro canal, na época que o YouTube começou a fazer uma limpa com respeito a músicas e tudo mais, eu acabei perdendo. Então, por isso, em 2012, eu criei esse canal. Então, tá, vamos fazer 4 anos no dia 12. Eu gostaria muito de ter feito Veda pra vocês. Eu sei que agora isso é impossível, porque hoje já é dia 3. Exatamente hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês agora, 2h54 da tarde. Agora são 2h55. Eu vou tentar subir esse vídeo hoje mesmo, hoje à noite. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje é dia 3, tá vendo? São 2h56 agora, é isso? Ou 58? E agora? Eu não gravei o primeiro vídeo no dia 1º de abril porque foi no sábado e fim de semana é um pouco mais difícil pra mim, mas tudo bem, vai hoje mesmo. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre o 1º de abril. Que dia mais chato! Eu acho que esse deve ser o dia mais chato do ano pra muitas pessoas. Ô câmera, colabora aí, né, meu? Então, pessoal, eu queria falar sobre o 1º de abril com vocês porque a gente sabe que esse é o dia que as pessoas dizem que aproveitam pra contar as mentirinhas, mas na verdade não é só nesse dia, né? Quem dera mesmo que fosse só isso. Que esse fosse o único dia do ano em que as pessoas parassem só pra fazer uma brincadeirinha sem graça, contar uma mentira e tudo bem. A gente sabe que os outros dias também isso acontece. Mas eu falo assim, nesse tom irônico, porque tem muitas pessoas que dizem que só contam mentiras nesse dia pra aproveitar, pra brincar. Eu não acho isso engraçado, tá? Eu respeito se você gosta, se você brinca, se você trola as pessoas, é uma outra coisa que eu não gosto. Eu acho isso muito feio, mas ó, deixa eu deixar muito claro aqui pra vocês uma coisa, essa é a minha opinião, não tem nada a ver, não tô julgando, não, eu tô julgando sim, né, porque eu tava lendo, eu tava pesquisando algumas coisas a respeito do 1º de abril, porque saíram muitas matérias, sempre saem, né, sobre isso. E eu vi uma coisa que eu achei muito bizarra e eu vi o quanto isso pode custar caro. E gente, eu já fiz parte do outro lado, eu já fui o tipo de pessoa que adorava chegar ao 1º de abril pra contar aquela mentira. E a última vez que eu fiz isso foi no dia 1º de abril de 2014 com o meu atual marido. Na época namorado, não foi legal, foi uma coisa assim muito chata. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz e isso quase cagou a minha vida, tá? E a partir desse dia eu decidi que eu nunca mais ia mentir no dia 1º de abril, né? Não que a gente não conte mentirinhas, coisas da vida. Mas eu decidi, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia contar mentiras no dia 1º de abril. Sabe, não importa o que aconteça comigo, no dia 1º de abril era um dia sagrado em que eu não ia mentir. Não importa, eu não ia mentir, sabe? Que nem aquele filme do Jim Carrey, que ele não pode mentir por um dia. Então, é isso que acontece comigo todo dia, 1º de abril, desde o que aconteceu comigo. Eu tava pesquisando algumas coisas engraçadas ou importantes que aconteceram desde que surgiu, né, essa questão de brincar. Pra mim isso não é uma brincadeira. No dia 1º de abril eu encontrei umas coisas muito bizarras e eu gostaria de compartilhar elas com vocês, que é só pra mostrar o quanto isso pode ter consequências graves e que sinceramente não tem graça. Eu tava lendo, tá demorando um pouco pra abrir aqui, peraí. Deixa eu só passar o olho aqui na primeira pra eu lembrar da história, tá? Isso aqui aconteceu no dia 2 de abril de 1892, olha só o que aconteceu. Tinha um fotógrafo famoso na época que foi contratado pra tirar foto de um bebê morto. E ele ficou tão sem reação pra fazer isso que ele mandou um dos funcionários dele lá, porque ele não ia ter coragem de fazer isso, né? Porque pra ele era algo muito sensível. Imagina você fotografar um bebê morto. Então, quando o funcionário dele chegou lá, ele descobriu que não existia nenhum bebê morto e que isso era só uma pegadinha por causa do dia 1º de abril. Apesar de ter acontecido no dia 2. Olha que ridículo. Assim, esse é um dos mais suaves que eu vou contar aqui pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem o quanto isso não é legal. A segunda história, nossa, essa aqui é muito bizarra e muito triste. Tem um rapaz, isso aconteceu em Kaufman, lá no Texas. Ele chamava Tom Rogers. E ele chegou, ele tava louco pra contar uma mentira pra alguém. Ele falou, cara, e agora? Pra quem que eu posso, com quem que eu posso brincar? Pra quem eu posso trollar?
Ele ficou pensando e aí de repente veio uma cagada, uma merda na cabeça dele. E ele foi até um consultório e falou com o médico. Como chamava o médico? Meu Deus, pera. Ele chama Dr. Mosley. Ele chegou no consultório do Dr. Mosley. Ele disse que tinha uma pessoa que estava gravemente doente e falou que ele tinha que viajar até lá para ajudar, acolher, enfim, a moça. E eles viajaram 5 quilômetros a cavalo, então você imagina, isso é antigo, deixa eu ver de que época que é. De 1886, tá? Isso foi no dia 5 de abril de 1886. Então eles viajaram até lá e quando ele chegou lá, depois de ter viajado 5 quilômetros, o Rogers, ele disse que era uma mentira. Então, você imagina a situação do médico que estava lá preocupado. Imagina na época ter que viajar 5 quilômetros e descobrir que era simplesmente uma piada, uma trollagem, né? É uma trollagem. Ele respirou fundo e eles voltaram. Quando eles voltaram, o médico quis se certificar de que o Rogers era realmente o responsável pela piada, pela trollagem. E assim que realmente ficou tudo confirmado, sabe o que ele fez? Ele pegou uma faca e esfaqueou o Rogers no pescoço, várias facadas no rosto, e ele só parou quando ele teve certeza de que ele realmente tinha matado o cara, porque subiu uma ira muito grande nele e ele não pôde se conter. Tudo isso porque o menino tava louco pra trollar alguém, e olha só o que ele fez. Essa aí não acabou muito legal, né? E teve mais um outro caso. Esse caso eu não sei se eu achei engraçado, se eu achei bizarro, mas, cara, esse cara é maluco. Deixa eu abrir aqui, eu só vou passar o olho pra poder mostrar pra vocês, ou melhor, pra poder contar, porque eu não lembro em detalhes da história, tá? Pera aí. Olha só o que esse cara fez, gente. Eu não vou ficar olhando aqui, porque são muitos nomes pra decorar, e aí eu vou acabar me confundindo. Então eu vou contar a história pra vocês, mas sem citar nomes, tá? Isso aconteceu em 1877. Olha só. Esse cara queria também fazer uma trollagem, então o que ele fez? Ele casou no dia 1º de abril, então eu vou resumir a história, se vocês quiserem, eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos voltar aqui do começo. Vou contar a história resumidamente pra vocês, mas eu vou deixar ela em detalhes lá no meu blog, pra vocês lerem, entenderem o que realmente aconteceu e verem o nome das pessoas. Então o que ele fez? Ele casou no dia 1º de abril, ele chama Jack, tá, gente? Eu lembrei do nome agora. E aí no dia seguinte, eu acho que ele foi encontrar o juiz... Ai, gente, eu preciso ler, não adianta. O juiz Organ. Eles foram juntos lá pra anunciar o casamento e tudo mais, nananana. E aí, quando foi pra pagar o documento, ele disse que não ia pagar porque a esposa dele ia pagar, né? Resumindo, depois que eles chegaram lá, ele falou que era tudo uma mentira. Só que ele já tinha casado com ela... E aí ele falou que o documento era falso, e aí o cara falou assim, o juiz falou, você tá brincando comigo? Eu sou uma autoridade, você não pode fazer isso. Eu não vou anular o casamento de vocês, ele pediu pra anular, mas o juiz disse que não ia anular, então o que era pra ter sido uma brincadeira num dia e ter acabado no dia seguinte, acabou perdurando por 2 anos. Mas olha só o que aconteceu nesse meio tempo. O cara, não contente com a resposta do juiz, por ter que ficar casado com a moça, ele foi lá e casou com outra, tá? Só pra afrontar mesmo, ele falou, que isso, eu não sou obrigada a ficar casado com essa louca. Só que aí ela entrou com um processo contra ele e tudo mais, resumindo, o cara perdeu tudo pra primeira mulher, pra primeira que ele enganou, que ele casou, perdeu tudo, tá? É um resumo assim, mais rápido, porque a história tem mais detalhes, se vocês quiserem saber, eu vou deixar lá no blog. O meu blog é o Gi Vasconcelos, eu vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar aqui abaixo pra vocês, tá? Então, vocês entendem o que passa na cabeça de uma pessoa pra fazer isso? Eu me enquadro num perfil mais antigo, né? Eu nunca trolei assim, nunca falei nada muito grave, eu sempre falei coisas besteirinhas assim, mas na hora mesmo eu já falei que era mentira. Mas agora eu vou contar a minha história. Em abril de 2014 eu estava trabalhando na CPFL, eu era secretária bilíngue. E aí eu tava indo almoçar e no horário de almoço, eu estava morando em Campinas ainda e o marido trabalhava em Paulinha. E aí eu vi várias pessoas fazendo trollagens muito bizarras assim, aí eu não lembro o que as pessoas estavam fazendo. E aí no horário de almoço eu liguei pra ele e disse que tava grávida.
cara, foi muito tenso, assim. Foi muito tenso porque nessa época a gente tava num momento meio tenso. E aí foi uma merda que eu fiz, assim, eu me senti muito mal depois. Eu me arrependi mesmo e foi uma coisa que fez mal. Eu contei pra ele que era... Não, mentira, não contei na hora. Nesse dia eu saí com umas amigas, a gente foi no Outback e lá do Outback eu mandei mensagem pra ele dizendo que que era mentira, que era 1º de abril. Cara, a gente ficou uma semana sem se falar e foi punk. Foi punk porque eu tive que recuperar depois, né, baixar a cabeça, colocar o rabinho entre as pernas, porque foi chocante. Foi chocante pro momento que a gente tava vivendo, assim. Se não fosse aquilo, que todo casal tem seus momentos, né, faz parte. Então eu confesso que eu fui uma idiota, não devia ter feito isso. Então, e é uma pessoa muito especial pra mim, ele é, enfim. Então é isso que eu tô falando, é isso que eu tô querendo falar. Nesse caso, eu citei aqui situações de pessoas que fizeram isso com desconhecidos, né, mas... você imagina você trollar uma pessoa que você ama de uma forma muito pesada? Você não sabe o que essa pessoa pode sentir, se ela pode ter um infarto. Deus o livre, tem gente que com notícias, com uma notícia pode morrer. Olha só, eu lembrei que eu li mais um outro caso em um outro site de uma moça que ela estava em casa, ela era casada. O marido dela, pra trollar a esposa, ele colocou uma máscara como se ele fosse um vagabundo, um ladrão. Ele bateu na porta e ele disse assim, ó, eu não lembro se ele apontou uma arma, se ele apontou alguma coisa pra ela ou se ele simplesmente só chegou ameaçando. Eu só sei que ele falou pra ela, faz janta pra mim agora, e ela se assustou tanto que ela desmaiou, só que ela não acordou nunca mais. Isso era pra ter sido uma brincadeira, só que acabou infelizmente na morte do cônjuge. Você imagina a situação? Imagina a cabeça do cara lá na hora, ele queria brincar e matou a mulher. Matou, meu. Então, por isso que eu falo pra vocês, pra mim isso é muito sem graça. Eu acho que a gente devia fazer o contrário, devia ter um dia só pra fazer coisas boas, ao invés de pensar em fazer esse tipo de brincadeira que é muito sem graça, de trollagem. O dia 1º de abril é o dia das trollagens mais assim, né, das mentiras, que as pessoas acham que tá tudo bem, mas eu acho que não. Acho que é uma desculpa que você encontra pra mostrar um lado seu, um lado que não é bom. Não sei, gente. É só uma opinião minha, lembrando, não tô falando de ninguém, não tô olhando pra nenhuma pessoa em especial. Eu tô falando de mim, por mim, pela experiência que eu tive, que eu acabei de abrir aqui o coração pra vocês. Então eu não gosto disso, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo desse mês super especial. Eu espero que vocês tenham entendido o meu lado. Não esquece de clicar em gostei pra mim se você gostou desse vídeo e de compartilhar ele. É muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos em todas as suas redes sociais e que me sigam também nas minhas, tá bom? Um super beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e eu vou tentar trazer por 10 dias, hoje é dia 3, até o dia 13 eu vou tentar fazer pelo menos 10 vídeos, um atrás do outro, aí depois a gente vê como que faz, tá bom? Já que a gente não pôde ter Veda, a gente não teve video every day in April, mas a gente vai ter video almost every day in April, tá bom? Beijo no coração de novo. Tchau!